Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do programa Um Santo Viveu Entre Nós. É uma honra, estamos chegando na parte final, até aqui tivemos bons frutos, nós já chegamos a resultados que não esperávamos, estamos alcançando lugares e pessoas inimagináveis, mas tudo isso é graças às graças e às bênçãos do Padre André. Todos nós aqui somos imensamente gratos por ele e por tudo que ele fez, e temos como principal objetivo levar ele até você, até a sua casa, até você aí que está nos assistindo. Bem, hoje nós estamos já chegando na reta final dessa segunda temporada. E nessa segunda temporada nós estamos tentando pegar o máximo possível das histórias da vida, do cotidiano e do dia a dia de Padre André. Como nós falamos há alguns episódios, nós estamos aqui para mostrar que o Padre André vivia o extraordinário de Deus no ordinário da vida. Para isso, hoje não podia ser diferente. Nós estamos trazendo uma pessoa muito especial, que viveu longos anos da sua vida como o Padre André e que com certeza terá muitas histórias para partilhar conosco. Antes de chamá-la, eu gostaria de lembrar vocês para curtir o nosso vídeo, compartilhar, seguir as nossas redes sociais da Diocese de Barretos e não esqueça, se você conhece alguém, mande esta pessoa para nós. Se você tem algum testemunho, alguma graça, algum milagre, também entre em contato conosco, será um prazer receber vocês. Me chamo Leonardo e hoje nós vamos conversar com nada mais, nada menos que a Odete. Odete, chega para cá. Muito obrigado, viu? Deixa eu te dar um abraço. Obrigado pela senhora aceitar, né? Odete, a gente chamou ela aqui agora, né, Odete, praticamente. Agora. Né? O Constante ele marcou comigo, com o João Francisco, que está ali atrás, mas chegamos aqui para gravar, a Odete falou, mas é comigo hoje, não é com a Odete, né, Odete? Surpresa. Odete, obrigado, viu, mais uma vez. Queria que a senhora primeiro se apresentasse, né? Eu acho que tem muitas pessoas ali que não conhecem a senhora, mas a senhora está sempre aqui pelos bastidores cuidando dos nossos padres. Quem é você, Odete? Apresente para nós, por favor. Bom, eu sou Maria Odete, eu trabalho aqui na casa desde 97. Eu não sou daqui, eu nasci em Goiás, eu sou de Campo Norte, bem próximo de Uruaçu. E eu vim para cá em 95, não conhecia ainda os padres, até o momento em que eu vim para cá, para casa. E fiquei, tem já 27 anos que eu estou aqui. 27 anos, gente, 27 anos é uma vida, Odete. É a minha vida, Odete, que a senhora está trabalhando aqui. Olha só que honra, né, trabalhar esses anos todos. Graças a Deus. E nós estávamos ali atrás conversando, né, tomando um cafezinho junto, que é uma delícia. E a senhora falou que gosta muito, né, também de poder trabalhar aqui, né? É um lugar muito abençoado, né? E foi uma honra, assim. Foi Deus que me conduziu até aqui, né? E foi uma honra conhecer o Padre André. Hoje eu falo, eu tenho no céu um santo que me conhece pelo nome, que eu tive a graça de conviver com ele e que já fez milagres na minha vida. E daqui a pouco eu quero que a senhora conta como ele te chamava. A senhora me falou ali, eu achei muito legal, muito engraçado. Original, né? Vamos falar, original. Odete, sei que a senhora entra aqui nesta casa tem 27 anos. 27 anos entrando aqui, né? Isso. Mas eu queria que a senhora falasse para nós um pouco de qual que é o seu sentimento estando aqui mais uma vez, nessa recepção, com essas imagens, com esses quadros. O que seu coração lembra de Padre André? Quais recordações, quais memórias que a senhora tem deste lugar? Para mim, em primeiro lugar, é uma graça. Eu considero uma graça, né? Tá aqui ainda até hoje, que eu sinto a presença dele. Para mim, desde a primeira impressão que eu tive dele, assim, que santo, né? Pessoa santa, e poder vê-lo todos os dias. E assim, até hoje, parece que Padre André está por aqui, em algum lugar, e que ele cuida, que ele olha. Eu não tenho dúvidas disso, né? Da santidade dele. Então, assim, para mim é muito bom, é um sentimento bom de amor, tanto é que eu nunca fui. Nunca me mandaram, eu nunca fui, né? Eu tô aqui,
eu tenho certeza da presença dele em algum lugar. Aí eu sei que ele olha por nós, para mim ele é santo. Todos os dias eu falo, Padre André roga por nós. Sempre que eu passo perto da igreja, e quando eu falo, sempre ao passar, que eu peço a bênção de Deus e de Nossa Senhora, e eu falo, Padre André roga por nós, Padre Mário também, que para mim é um santo, Padre Mário, roga por nós, Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Mas todos os dias da minha vida, eu nunca esqueço disso. Então, para mim, ele é um santinho, ele está por aí, eu tenho a presença dele, a companhia, a proteção. Eu conto com isso. Amém. Eu tenho certeza disso. Nós estávamos falando aqui, né, gente, assim, esse episódio de hoje, eu acho que já está começando legal, já que a gente está quebrando alguns protocolos, de alguma forma, assim. Hoje estou sentindo, tá muito especial. Mas nós estávamos falando aqui, né, que essa casa é uma casa de santos, né? Tanto o Padre André quanto o Padre Mário também, né? O Padre Mário, eu tenho muitas recordações do Padre Mário. O Padre Mário faleceu poucos anos depois, né? Então eu acabei vivendo ali um pouco mais com o Padre Mário. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a santidade do Padre André e não vamos com muita enrolação. Vamos lá para o nosso estúdio improvisado, que nem adianta fazer muita surpresa para ela, porque ela que cuida mesmo, então, né, Odete, não tem muito o que fazer, mas bora lá. Vamos lá. Aí, ó. Então, estamos aqui no quarto do Padre André, né? Você como uma testemunha ocular daquela época, né? Quero primeiro te perguntar se tá mesmo igual, era assim mesmo? Era assim mesmo. Era assim? Era assim mesmo. Que bênção. Ele era assim mesmo. Os quadros dele estão todos aí. Madre Paulina, que ele tinha tanto amor, né? A Madre Paulina. Quero te perguntar agora uma coisa. Chega um pouquinho aqui do meu lado. A malinha dele, né? Viu? Quero saber o que a senhora sente de estar aqui? Qual o sentimento? O que seu coração está falando aí de retornar ao quarto dele, né? Nós estávamos ali próximo de podermos entrar aqui. A senhora falou que não entra muito aqui, né? Que não é muito a sua área na casa, né? Não, minha função é outra. Então, o que a senhora sente de estar aqui? É uma emoção, né? Você tá aqui. E até porque a última vez que eu vi ele, assim, foi que eu que dei a comidinha dele, ele escoradinho aqui, porque ele estava fraquinho, doentinho, e eu vim trazer o café da manhã para ele. E eu sentei na cama e ele escorou. Então, sempre que eu entro aqui no quarto, parece que eu vejo aquilo de novo, sabe? Uhum. E aí, depois disso, né, que ele foi pro hospital e ele não voltou mais. Então, assim, mas é muita saudade dele e eu sinto uma emoção. Parece que a gente vê tudo de novo. O Padre André, ele passou por um bom período doente, né? Ele teve muitas fases doente, né? Ele tinha uma saúde bem fragilizada. E a senhora que vinha aqui dar comida para ele, às vezes, cuidar dele? Às vezes quando ele não aparecia, aí a gente vinha, né? Batia na porta e esse dia até ele não apareceu, eu cheguei, ele não tinha tomado café da manhã, então ali eu preparei bastante coisa, eu fiz uns sucos eu lembro que eu fiz de beterraba, e eu trouxe o leitinho com café para ele, uva, algumas frutas, algumas coisas, e tudo aquilo que eu trouxe ele comeu. Olha. E ele falava assim, estranho, ninguém me deu almoço até agora. Não, poderia do almoço. Tá na hora do café da manhã. É porque ele não estava bonzinho, né? Já estava com a cabeça um pouco... Aí eu levantei ele, sentei, mas ele não ficava sentadinho assim. Aí eu sentei do lado de lá e encostei ele. Encostou. E aí ele comeu de tudo, bebeu. Eu consigo imaginar a cena dele aqui, apoiado assim, escoradinho, e a senhora dando a comida para ele. E ficamos aqui assim uns 10 minutos, eu aqui com ele. Nossa. E agora, assim, nós estamos aqui e eu queria que a senhora pegasse algum item, algum objeto daqui que te lembrasse dele e colocasse sobre a nossa mesa. Que nós vamos começar já o nosso papo
falando sobre esse objeto. O que ele te lembra? Alguma história, alguma vez que a senhora viveu algo com ele? Pega ele, me dá ele na mão aqui. Até que já está algo que eu Já levasse está. muito, porque se esse aqui é o que ficava embaixo do travesseiro dele, É esse daí. que ele... Então, está escolhido. Essa cruz aqui. Tá. Quer pegar outra? Enquanto ele trabalhava, Jesus descansava. Olha só. Quer pegar outro item? Fica à vontade. Eu acho que o rosário, né? Rosário. É o que a preocupação dele, né? Ensinar a rezar. E ele tinha sempre muitos tercinhos que ele comprava e doava e pedia assim pra gente ensinar a rezar. Olha só, então, que linda. Ele queria que quisesse rezar. Então esse. Vamos deixar aqui. Isso aí. Agora vamos bater um papo. Daqui a pouco a gente volta com esse papo com essa pessoa especialíssima e muito especial para falar para nós mais sobre a vida do padre André Bortolomeucci. Esse santo, esse servo de Deus que viveu conosco. Agora sim, voltamos aqui para esse nosso papo. Já estou ansioso, estou curioso. Eu adoro quando o pessoal traz algumas recordações dele, né? Alguns objetos, algumas coisas. Odete, primeiro queria que a senhora explicasse para nós o porquê desta cruz. Acho que outras pessoas também já falaram, mas eu queria que a senhora falasse também qual a sua visão sobre essa cruz. Eu acho assim, o Padre André, ele tinha tanto amor pelo que ele fazia e ele colocava mesmo a presença de Deus em tudo. E a gente sentia mesmo que tinha tudo. Tanto é que o crucifixo ele colocava embaixo do travesseiro enquanto ele dormia, né? E quando ele acordava, ele colocava em cima do travesseiro. Ele tirava, então era a hora que Jesus descansava, que ele ia trabalhar, né? Ele trabalhava, acho que era um trabalho em conjunto, assim, eles trabalhavam juntos, né? Trabalhavam. Então, assim, ele tirava o crucifixo da cama, agora o senhor trabalha depois. Entendi. Era interessante. E esse rosário? Bonito, né, o rosário? Era um ofício dele, né? O Padre André vivia rezando. O Padre André, quando ele não estava atendendo, ele estava aqui caminhando no corredor, rezando, ou de joelhos lá na capela, rezando. Então, assim, acho que todo mundo que conhece o Padre André conhece ele assim, que conviveu com ele inúmeras as vezes, viu o Padre André rezando, com o joelho calejado mesmo, de rezar ali de joelhos. E então ele sempre dizia que para rezar, né? E incentivava a rezar, dizia a mim mesmo várias vezes. Ele tinha muito desses tercinhos aqui, ó, que ele comprava, botava aqui assim, e aí ele várias vezes ele me deu assim bastante e dizia: ensine a rezar, é para a senhora ensinar a rezar, ensine a rezar. E eu dei muito desse tercinho, porque ele me dava mesmo para dar. E às vezes quando tinha novena em casa, todo mundo... E interessante, assim, que eu acho que a cidade inteira mesmo, acho não, conhece o Padre André. Sim. Nas novenas de final de ano e tudo, e estava lá o tercinho, as pessoas achavam interessante. Eu falava, é do Padre André. E do Padre André, dá um pra mim, todo mundo tem o tercinho do Padre André. De repente eu não tinha mais do tercinho do Padre André, porque eu também, eu dou dos meus, a pessoa falar que eu dou. Mas do Padre André, tenho. E aí todo mundo dizia, me dá, é do Padre André, me dá um, consegue um pra mim, assim. Mas, e ele sempre dizia, então ele dava um tercinho, ele dava que mais? Uma noveninha aqui do Frei Galvão. Do Frei Galvão e a medalhinha. Na medalhinha tem umas outras que já não tem a oração, né, e tudo. Eu dei todas elas. E padres mesmo que já passaram por aqui, né, quando comentava do Padre André, e eu falava, dá um pra mim. Aí a senhora dava sempre... Eu dei pra eles. E aqui E santinho? O santinho do Padre André que me acompanha, da minha carteira. Esse aqui é da minha carteira, eu tenho comigo. Aí hoje, quando pensamento que eu vinha, eu falei, nossa, deixa eu pegar o meu santinho, na minha carteira. Ele está sempre comigo. Olha só, que coisa bonita. Então, esse eu carrego sempre comigo. E tem uma relíquia junto também, né? Tem a relíquia aqui. Esse tem a relíquia.
Olha que lindo. Do Padre André, tem a oraçãozinha dele. Olha lá, olha. Posso tocar aqui? Pode pegar. E aqui atrás tem olha as pilas, que lindo, cara. Da Fazenda Esperança, esse daqui. Da Fazenda Esperança. Da Fazenda Esperança. E ele deu assim pra mim também. Eu tive doente também lá quando eu trabalhava aqui. E aí ele deu pra mim e eu colocava. E ele disse: coloca embaixo do travesseiro. Esse eu tenho ainda na minha casa até hoje, o santinho. Ele disse: coloca embaixo do travesseiro e reze. Quando eu estava doente. Olha. Padre André. Odete, então vamos. Então a senhora é Goiânia, né? Goiana, né? Sou goiana. E aí em 97 a senhora começa a trabalhar aqui. Isso. Quero entender como é que a senhora veio parar aqui. De onde que sua vida deu essa volta para a senhora? Porque eu não conhecia. Eu era recém-chegada, né, aqui na cidade, e pertencente a uma outra paróquia, do outro lado da cidade. Mas tinha naquela época lá as irmãs das pequenas missionárias, das pequenas, da Cidade Maria, que trabalhava com a gente lá na comunidade. E aqui também, na casa, né? Eu vinha muito aqui. Naquela época, os padres daqui da casa celebravam lá toda segunda-feira, celebrava a missa na casa delas, às 7 da manhã. Então, a irmã Eleusa me conheceu lá na comunidade, e aí eu passava por uma fase assim, muito difícil e complicada, e ela disse: você vai trabalhar lá na casa dos padres. Eu nunca tinha trabalhado fora na vida. E aí ela falou para mim: vai lá amanhã. Então, era um domingo. Ela disse: vai lá amanhã conversar com o Padre Ângelo. Então, deixa eu te perguntar. Então, aqui foi seu primeiro trabalho? Primeiro. Seu primeiro trabalho? Isso. Nunca tinha trabalhado fora. Que exemplo, hein? Fazia algumas coisas em casa. Único registro de carteira? Único registro. Aqui, de 97. E aí eu vim na segunda cedinho, eu cheguei, e quem abre a porta para mim? Padre André. Foi a primeira vez que eu vi ele. Aí então foi que a senhora conheceu ele. Até então a senhora não mas assim, conhecia. Conhecia de nome, né? O pessoal falava, mas eu nunca tinha vindo para esse lado daqui, nunca tinha vindo à missa aqui, não conhecia a paróquia aqui e nem os padres daqui. E o Padre André foi quem atendeu a porta para mim. E ele disse: a senhora veio falar comigo? Eu falei: o senhor é o Padre Ângelo? Que eu não conhecia nenhum. E ele disse: não, eu sou o Padre André, mas o Padre Ângelo chega já. A senhora pode esperar na igreja. Eu imaginei que era lá na igreja, lá, né? Nossa, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí ele me conduziu até a capela. Falou: a senhora pode ficar aqui na igreja esperando que ele já vai chegar. Na capela aqui da casa. Olha. E aí foi logo ele chegou mesmo. E aí então a senhora começa a trabalhar. Naquela época tinha o Padre Ângelo e o Padre André. O Padre André. Tá, o Padre Ângelo era o pároco na época? Ou era o Padre André? Era o Padre André. O Padre André é o pároco e o Padre Ângelo é o vicário. Isso. Tá. E aí a senhora então os dois. Conhece o Padre André. Como é que foram essas primeiras relações, esses primeiros dias junto com o Padre André? Ali a senhora já percebeu que ele era um santo? O que a senhora percebeu nessas primeiras vezes com ele? Diferente, né? Nossa, tinha uma coisa nele assim que era diferente. E eu fiquei impressionada com o jeitinho do padre, aquela santidade do padre. E aí, quando comecei a trabalhar com a convivência de todos os dias, eu fui vendo que pessoa, que santidade ele tinha e como ele notava as pessoas, ele prestava atenção nas pessoas, ele estava muito aqui trabalhando, fazendo as anotações dele, na capela rezando, mas sempre atento. E quando a porta tocava, eu acho que ele já sabia que era para ele. Ele ia atender. Mas com a gente, ele estava sempre prestando atenção. Na minha vida mesmo, assim, já aconteceu muitas coisas que eram minhas, só minhas. Hoje eu tenho um pouco mais de facilidade. Eu falo das coisas, pra lidar com isso. Antigamente não.
Mas ele percebia, ele batia ali na porta, na época eu trabalho na lavanderia, cuidava das roupinhas deles, né, dele. E aí ele batia na porta e com aquele jeitinho santo dele, entrava: senhora, está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? Falou o seu apelido para ele. Como ele chamava a senhora? Senhora. Senhora. Senhora, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Era sempre assim, uma gracinha. Mas ele percebia, ele notava. E muitas vezes assim, ele me ajudou, porque ele notava e se oferecia para, né, eu acho que era Deus, assim, Deus já agia nele. Com certeza. Ele Deus já se deixava agir. Isso é tão bonito, né? Porque hoje a gente vive uma correria tão grande, né? A gente hoje, nossa, eu imagino muito assim, porque a gente hoje passa por várias pessoas. Em um dia nós passamos por várias pessoas. E a gente não nota. A gente não nota as pessoas, né? A gente não presta atenção nelas. Só vê, mas não olha. Eu também. Não vê a alma. E de vez em quando eu lembro, puxa, o Padre André me puxaria a orelha hoje, porque ele nem que fosse assim uma palavra. Ele estava ali para te falar. Para dar. Ele falava: não me custa dar uma palavra, dizer uma palavra, não me custa. Nossa. Então, assim, ele era bastante atencioso, caridoso. Seria a caridade mesmo nele, né? E desses momentos que a senhora teve, né, seus problemas, enfim, se a senhora quiser partilhar, enfim, onde que o Padre André entrava? Como era essa abordagem dele? Como era esse jeito dele resolver os problemas? Eu vejo muito, até eu vou te abrir aqui uma coisa, eu vejo muito o seguinte, né? A gente esquece que a igreja, ela não tem só que andar para a pessoa que precisa, né? Uhum. Mas ela deve andar com a pessoa. Com a pessoa. Ela deve andar ao lado da pessoa, com a pessoa. Com o Padre André também era assim? Ele também? Com certeza. Com certeza. Ele estava presente, né? Ele estava sempre junto. Na minha vida mesmo, aconteceram muitas coisas. Mas uma que eu posso falar, que assim, para mim, foi um milagre. Para mim, foi. E dele em vida, porque muita gente falava, né, que ele fazia um milagre. Eu já teve casal aqui que veio para falar com o Padre Santo. Eu era recém-chegada aqui e eu ficava pensando, né, como assim o Padre Santo, né? E aí um casal uma vez, acho que da São Luís, eu não conhecia bem as pessoas, e veio para agradecer o padre que tinha feito um milagre, que tinha curado a criança deles. Eu fiquei impressionada com aquilo, falei, meu Deus. E conforme eu fui conhecendo ele, e eu fui vendo que era isso mesmo, e que ele também fez na minha vida. Eu passava por uma fase muito difícil, muito complicada, e assim, eu não tinha esperança, eu não tinha para quem correr, sabe, para quem pedir. E eu vivia tudo isso assim, e trabalhando e atormentada em silêncio, mas pedindo para Deus. E Deus usa mesmo das pessoas. E Deus usou o Padre André. E uma dessas vezes o Padre André bateu e ele perguntou na porta, sim, ele batia assim. Senhora, que se passa? Mas assim, eu não queria falar meus problemas, minhas coisas. E, assim, a senhora não queria dar mais uma preocupação para ele? Não, também não. Que se passa, senhora? E aí eu falei de uma certa situação, né, que eu estava vivendo, e aí ele falou, vou ver o que posso fazer. Nossa, eu acho que assim, no outro dia ele chegou lá em casa com uma equipe, umas pessoas lá para resolver o problema, e resolveu o problema. E aquilo para mim foi tão grandioso, que quando ele saiu, eu fui correndo para dentro assim, mas uma força tão grande me fez bater de joelho no chão, e eu chorava e eu repetia assim sem parar. Nunca tinha me acontecido isso. Deus sorriu para mim, Deus sorriu para mim, Deus sorriu para mim, Deus sorriu para mim. Através do Padre André, Deus sorriu para mim. Aquilo ficou, sabe, eu fiquei repetindo e chorando assim de gratidão, porque eu não tinha. Para eles, eu acho que, né, para mim aquilo era grandioso, era impossível.
e ele resolveu para mim. Então, assim, para mim foi um milagre, o primeiro dos milagres, assim, que ele já fez na minha vida. Ele já fez muitos, assim, que eu posso falar de 2, porque eu tenho mais um. Fica à vontade, bora lá, ele que já tem muito tempo aqui. Já tinha falecido. E ele já tinha falecido? Já. Foi em 2017 isso. 7. O meu filho ia se casar. Ai, Casou naquele ano. Eu tenho um filho e uma filha. Os dois estavam com um certo atrito, assim, sabe? E era tão... Para eles aqui, eu acho que era grande, né? E meu filho não queria a menina, não queria ela no casamento. Não ia convidar. Eu acho que você não tinha... E ela também não fazia questão de vir. E eu me apeguei para o Padre André. Meu Deus, é uma ocasião tão importante para mim e para eles. Eu sei que vai causar assim, um arrependimento assim, para o resto da vida deles, né? Se aquilo continuasse. E aí eu pedi pro Padre André, olha, foi logo minha filha chegou em casa, conversaram, tudo se acertou, ela viu, foi lindo. E ela fica feliz até hoje de lembrar, e ele também, sempre que lindo. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi o Padre André. Padre André. Então eu sempre digo assim, o Padre André, ele é santo na causa familiar. Se você falar em que área que eu acho na causa familiar. A senhora sabe que ninguém falou dessa área familiar. Ah, pode pedir para o Padre André que tem algum problema. Comigo já muitas coisas. Tudo que era no âmbito família. familiar, assim, e eu entrego para o Padre André e acontece. Eu não tenho dúvida. Pode pedir. Se tiver algum problema na área familiar, entrega para o Padre André. Eu hoje, um pouquinho mais cedo, eu já cheguei aqui, fui ali também, capelinha, ajoelhei, sentei ali e rezei também. Fiz minha oração para o Padre André, pela minha família, pelos problemas que a gente passa, né? Pode entregar. Que todo mundo tem, né? Com certeza. Seus problemas, mas pode entregar para o Padre André, que ele está bem pertinho de Deus e alcança para a gente. E alcança para nós. É isso aí. Certeza. É o nosso principal objetivo aqui, né? Fazer com que cada vez mais pessoas, né, possam rezar por ele, pedir a intercessão dele, né? Nós já temos várias graças, vários milagres aí sendo estudados, né? Vendo se serão mesmo milagres, né? Mas isso já é muito emocionante. A senhora está trazendo para nós um relato dele em vida, um relato comigo em vida. Eu já tinha visto falar, muita gente falava e vinha para agradecer mesmo, para conversar com ele, para agradecer. Mas comigo isso para mim foi um milagre. Eu não tinha como. E aí assim a gente também tem um lado da vida, história dele, que é o lado dele com os encarcerados, né? Sim. E como é que era vocês morando aqui e vindo, o pessoal sempre vinha aqui, passava aqui, porque nós ouvimos muitos relatos que sempre que o encarcerado saía, ele já vinha para cá, era o primeiro ponto. É verdade. Como era isso daí? Chegavam gritando ali, batendo, chegavam lá, cadê o padrinho, cadê o padrinho? Mas quem que é o padrinho? Era o Padre André. Era o Padre André. Vinha para falar com o Padre André. Isso é verdade. E ele tinha um amor muito grande mesmo. Aquele medo assim que a gente tem, assim, um pouco de... Não sei mais segurança, né? Mais segurança, né? Ele não tinha, não. Não tinha? Não, ele não tinha, não. Ele atendia. O Padre André já chegou até a fazer casamento de presos aqui. Essa eu não sabia, não. É verdade. Conta. Ele fazia o casamento aqui. Tenho certeza... Porque eu já estava aqui. A senhora já estava aqui? E eu que preparei a capelinha. Ele pediu para a senhora preparar? Tinha um casamento aqui. Mas eu não sabia de quem, não. Ele só falou para preparar que tinha um casamento. Mas não é usual fazer casamento aqui, né? Aí ele fez o casamento. E depois foi que eu soube. Que era um Porque E eu fiquei pensando, nossa, pouca gente, né? Tinha um moço assim, truculento, forte, mas forte, é que estava acompanhando, bruto, né? Era alguém que estava acompanhando o preso ali. E veio e fez o casamento. Achei lindo. Eu fiquei sabendo depois. Então, calma lá. Então, a pessoa estava realmente presa. Sim.
Ela estava presa, mas tinha uma parceira. Veio casar, E aí eles estavam vivendo em pecado, vamos dizer. Aí o Padre André falou, não, vamos... Aí a policial veio pra cá. A policial veio e casou aqui. Isso. Meu Deus, olha essa história. Isso deve ter sido lá em 99, 98. Foi logo depois que eu vim pra cá. Eu vim em 97, julho de 97. Foi por aí, no começo. E essa capelinha, ela tem nome? Tem algum nome dela? Agora eu te fiz uma pergunta difícil, né? Não, né? Pra mim é a capelinha. É a capelinha, né? É a capelinha. É a capela. Que eu já tô querendo investigar, já pra gente saber quem foi esse pessoal que casou, né? Pensou? A gente traz esse pessoal aqui pra poder falar. Mas você vai achar. 99, vamos... Foi logo no começo. Não foi aí porque depois mais aí eu já conheceria mais, eu me lembraria com mais facilidade, talvez até algum nome. Foi logo no começo. Olha só que legal. Gente, isso é de uma santidade muito grande, né? A gente imaginar que ele sabia da condição que aquela pessoa estava. Sabia de todos os pecados que aquela pessoa poderia ter cometido. Mas ele trouxe ela para ela se livrar de um pecado, né? E ele se preocupava muito com eles, ele se envolvia às vezes com um trabalho para eles ganharem alguma coisa. Olha só. Né? Eu lembro que às vezes chegava até para cá, muita doação de linhas, de coisa que era para os presos, para trabalharem, para fazer. Quer dizer, não ficar lá assim, só preso lá, né? Mas que tivesse um ofício, um trabalho que fosse útil, que ajudasse, que colaborasse com alguma coisa. E trabalhava esse outro lado também. Não era só ele ir lá rezar e ir embora, né? Não, era ele tinha lá... uma preocupação mesmo. Era esse verdadeiro andar com eles, né? Isso. Nossa, que lindo. Nossa, eles vinham atrás dele mesmo. Vinham mesmo. Eu tô admirado agora. Quando a senhora falou pra Mas mim... ele não dizia, não. A gente sabia porque ele dizia. Tá. Porque ele era discreto. Né? Saí da cadeia. Ele me tirou da cadeia. Ou ele foi lá na cadeia. Era tipo assim. Era tipo aí que a gente ficava sabendo que era... Mas ele não falava. Eu nunca vi uma pessoa tão discreta. E aí a gente... Eles são, todos eles. Mas... Todos os padres, né? Eles são... De uma descrição. E aí assim, né? Isso daqui me lembra, né? Uma passagem que o Padre Carlos falou que alguns presos, né? Alguns ex-encarcerados até vieram aqui e roubaram o Padre André. Me conta sobre essa fofoca. Eu peguei, não sei se é desse relato que o Padre Carlos falou, mas eu peguei um aqui dentro desse quarto, aqui. Eu atendi, o Padre André estava almoçando e eu não quis chamar, mas também não falei para ele, que senão ele ficava bravo, né? Porque ele não gostava que esperasse. Podia ser quem fosse. Qualquer pessoa que chamasse tinha que chamar ele na hora. Para não deixar a pessoa esperando. Independente se ele estivesse comendo qualquer coisa. Independente. Eu mesma aqui falei, ele está almoçando, espero mais um pouquinho, né? Sentei a pessoa lá, eu achei, né? E voltei para a lida, mas eu fiquei de olho, fiquei prestando atenção, porque eram muitas coisas, né, que aconteciam. E eu fiquei de olho, então fui na salinha, o moço não estava. E aí eu vim aqui e fiquei na porta do corredor esperando para ver de onde ele ia aparecer, para ele vir de algum lugar, porque a princípio eu achei que tivesse indo no corredor para tomar água. Tem um bebedouro. Ele foi tomar água, foi procurar algum banheiro. Mas o banheiro na salinha, então eu fiquei num ponto estratégico que eu via de onde ele ia aparecer. Congelado, né? E ele não aparecia. Ixi. Daí eu vi na janela aqui uma revista dobrada, e eu falei, mas quem colocou a revista na janela? E eu vim pegar. Quando eu cheguei na janela, ele estava aqui. Ele estava mexendo na cama ali, levantando o travesseiro, mexendo. E a minha menina era pequenininha, naquela época eu trazia comigo, era período de férias. Eu falei, filha, corre, chama o Padre André. E ela foi lá no silêncio falar para ele, até que ele entendeu, e ele veio por aqui. Aí o moço percebeu que eu estava na janela e ele levantou. Assim, eu falei, moço, o que você está fazendo aqui? E aí ele veio, com tudo, do jeito que ele veio, ele pulou a janela. Por cima de mim. Alta, hein? Eu abaixei e ele pulou. E já passou por lá, ele esperto,
tinha deixado a porta aberta e a bicicleta já no jeitinho de montar. E aí ele montou e foi embora. E aí o Padre André entrou por aqui. Quando o Padre André entrou, isso tinha acabado de acontecer. E eu estava assim, assustada, assombrada mesmo. Meu Deus, o moço imagina. Aí eu expliquei para ele quem que era, e ele falou, eu sei quem que é. E ele sabia quem que era. E depois ele entrou de novo, deve ser por isso que o Padre Carlos citou, porque ele entrou pelo quarto do Padre Carlos, isso aconteceu o dia que o Padre Ângelo foi embora. De eu pegar ele aqui. O Padre Ângelo foi embora, veio o Padre Carlos, que ficou ocupando o mesmo quarto que é aqui ao lado, e a gente viu que tinha rastro aqui pela janela. Dona Maria, mãe do Padre José Antônio, trabalhava aqui na época, e ela percebeu, e ela me perguntou se eu já tinha visto. Eu falei, não, eu não entro, né, no quarto deles. E eu fui chamar o Padre Carlos, estava embaixo, eu perguntei para ele se tinha percebido, e ele falou que não. Aí ele veio, constatou que não estava realmente antes, né? Falou, é coisa de agora. A gente saiu procurando pela casa, percebeu que estava faltando alguma coisa, mas não sabia o quê. Lá na estante, falou, nossa, e esse espaço aqui, né? Olhou, depois... Você não percebeu? Não. Aí o investigador chegou depois com videocassete, era o videocassete, acho que é videocassete daquela época. Que o moço tinha levado. Daí ele foi preso, ele roubou em outros lugares, foi preso, e aí no meio daquelas coisas, estavam daqui, eles vieram devolver. As coisas do Padre André e da casa. Da casa, e eles vieram devolver. E o Padre André nessa situação toda? Que eu imagino a gente, né? Eu, ao menos, se alguém rouba alguma coisa na minha casa, enfim, a gente acaba ficando um pouco revoltado, né? E o Padre André, ele tinha essa revolta, essa raiva ou não? Não. Não? Eu nunca percebi. Nunca percebi. Eu acredito que ele pensava assim, que a pessoa precisava daquilo, né? Mais do que ele, eu penso. Ele era muito misericordioso. Eu nunca vi, eu convivi com o Padre André 14 anos. Eu nunca vi, nunca na minha vida, um momento sequer, assim, que ele ficou revoltado. Com alguma coisa. Era sempre muito compreensivo, muito dócil, muito santo mesmo. Acho que não tem outra palavra para definir o Padre André, não. Ele era muito santo mesmo. Em tudo. E com tudo. E com todo mundo. Graças a Deus. Até com a senhora. Nossa, muitas vezes. Maria. Santinho mesmo. E aí, a senhora também, de 97 até hoje, né? A senhora viu várias vezes o Padre André doente. A senhora até começou falando que a sua última recordação sobre ele era naquela cama, a senhora servindo sopa a ele, né? Eu servia comidinha para ele. Como era esse período de doença dele? Esses vários períodos que ele passou? Ele era quietinho, ele não reclamava. Pelo menos, nunca vi ele reclamar. Nunca. Às vezes ele estava rezando lá na capela e ele não se sentia bem. Aí ele vinha e batia assim ali na porta, né? E eu olhava e ele dizia, o que vê? O que vê? O que vê? E eu olhava, ele estava pálido, amarelo. Padre André, o que está acontecendo? Aí ele dizia, estava rezando na capela, tenho vontade de me jogar. Não tenho ânimo, não tenho força. Aí eu falava para ele, vamos deitar, trazia ele, que a lavanderia era aqui mesmo, né, dentro, aqui, bem pertinho, e eu trazia ele, deitava aqui, e ele ficava, se você trouxesse comida, uma água, uma coisa, ele tomava, ele bebia, ele ficava fraco quietinho. Aí houve uma época assim, a gente já ligava, a gente chamava na farmácia, eles já sabiam o que era, vinha, resolvia, sabe, o seu problema. Uma pessoa assim que eu acho que foi muito importante, não sei se ela já foi mencionada, era a Cecília, que trabalhava com o senhor Henrique na época, e a gente já chamava Cecília. Até quando ele adoeceu, eu acho que a última refeição fui eu que dei o café da manhã, depois eu trouxe, né, a comidinha para ele, e a gente chamou a Cecília que veio, ela já vinha, já tinha o motorista do hospital, estavam sempre prontos. Sempre, eles estavam sempre prontos para ele. Veio e buscou ele. E aí ele já não
não veio mais para casa. E eu fui marcando no calendário, sabe? Eu tinha até pouco tempo, eu tinha esse calendário, que eu fui marcando lá o dia que ele saiu. E quantos dias que ele ia ficar fora? Que a senhora tinha esperança que ele iria retornar? Nossa. E foram muitos, viu? Até chegar o dia 28, estava lá, marcado. Dia 28 de outubro de 2010. E aí, já a gente caminhando já para a reta final, né? Eu sei que o Padre André, ele, até nesses últimos momentos, muita gente rezava por ele, estava junto com ele e tudo mais. E eu percebi, eu tenho essa percepção de que o Padre André, ele era uma pessoa que pedia muito pouca oração para si. Era muito mais oração pro outro, pro próximo. Até as orações dele era pela misericórdia do outro, era pelo... Mas eu via que ele um homem tão santo, mas que carregava assim não, eu também sou pecador, eu também... Como era essa relação dele? Eu lembro uma época que, assim, quando ele ficava doente, e que todo mundo ficava rezando. Era não ver o Padre André na igreja, ou qualquer coisa, começava a ligar, falava o Padre André que eu estou rezando. E a gente anotava e dava todos os recados para ele. E ele dizia, não, diga para que não reze, não. Que fico fazendo eu aqui, vendo essa multidão atrás de mim, não posso fazer nada? Né? Era muita gente que procurava e eu acho que ele se sentia impotente em ajudar todo mundo. Ele não tinha condições de ajudar todo mundo. Eu penso que ele achava assim. Então, mais de um certo tempo para cá, ele dizia, reze por mim, reze, não posso ir agora. Quando ele ficava doente, ele dizia, peça para que reze, tenho muitas coisas ainda para... ele dizia que ele tinha muitas coisas para reparar, que tinha muita coisa para fazer ainda, que ele não tinha feito. E eu ficava pensando, mas como assim? Uma pessoa tão santa, o que ele vai reparar, né? Eu acho que eram muitas coisas que ele queria fazer ainda. Ele sentia que ele tinha que ajudar, que ele precisava de fazer. Mas ele dizia isso. Mas aí depois também ele tinha essa consciência, ele aceitou muito bem também a hora dele partir, né? Ele tinha uma obediência. Eu ficava impressionada com aquilo. Ele perguntava assim até qual a missa que ele ia celebrar. Às vezes eu via ele combinando com os outros. Olha, Padre André, o senhor vai fazer isso? Tá bom. Ele era obedientíssimo, meu Deus, nunca vi aquilo. E as vontades também de Deus também, né? Também. Ele sentia. Também. Por exemplo, ele aceitava. Era a hora dele, dele partir, por exemplo. Ele saiu aqui dia. Quando que foi que ele saiu? Que ele foi internado? Olha, eu me perdi, mas eu acho que ele ficou uns 20 dias fora. Dia 8, por aí, dia 7. Ele saiu conformado que ele poderia não voltar. Ele se abandonava, né, nas mãos de Deus. Olha ele se entregava às mãos de Deus para que Deus conduzisse, né, e fizesse nele. André, tá sendo muito gostoso, muito bom, tô adorando, mas agora nós já estamos caminhando já para a reta final. Essa reta final, eu quero fazer uma coisa com a senhora. Ela viu esse quarto inteiro aqui, o quarto do Padre André, né? Sim. Tudo dele, inclusive esse telefoninho aqui. Isso. Esse telefoninho aqui também é dele, né? Isso. A senhora viu já. Esse telefone, ele tem uma ligação direta com o Padre André. Eu queria agora que a senhora pegasse ele, colocasse no seu ouvido e falasse com o Padre André. O que você falaria para ele agora? Pode pegar, fica à vontade, como se fosse uma ligação mesmo. E pode ligar e falar com o Padre André. O que a senhora falaria para ele? Isso você pode. É mesmo? Pode, é uma ligação direta com ele. Pode falar com o seu amigo. Eu costumo dizer assim, que eu sou muito grata a Deus, né, pelo tempo que eu convivi com ele e que eu tenho no céu uma pessoa que conviveu comigo, que sabe o meu nome. Que sabe o seu nome. Que sabe o meu nome. Então, eu vou dizer, já que ele
ele sabe o meu nome, né? Ele me conhece, sabe o meu nome, então eu vou dizer para ele que, Padre André, eu tenho certeza que o Senhor está no céu, do lado de Deus, e eu quero pedir para que olhe por nós, interceda a Deus por nós, para que não desviemos do caminho e que possamos aqui continuar o seu legado, que possamos ensinar a rezar e trazer as pessoas para o reino do céu, assim como o Senhor sempre ensinou. E que eu tenho muita saudade, sou grata e feliz por saber que aí o Senhor me conhece, sabe o meu nome e pode falar de mim para Deus. Amém. Que bonito. Hoje Isso é de verdade. Eu já emocionei de novo, viu? Eu sei que ele pode falar de mim para Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que Deus vê, que Deus escuta, que Deus... Essas ligações são sempre emocionantes, viu? Por essa eu não esperava. Mas a ideia era essa mesmo, né? Só que, olha, nós estamos chegando já no 7º episódio. Nós estamos conversando com o padre, o nosso chefe, né? Que é o padre Constante. Constante é o nosso chefe aqui. Ele é que manda aqui, né? Se eu for permanecer apresentador, depende dele, né? Se ele quiser que não renova comigo, não renova comigo, né? Mas nós estávamos conversando, mas eu vou ter que conversar com ele e falar, padre, para a próxima temporada você vai ter que me pagar um curso para eu aprender a segurar o choro, segurar a emoção, porque eu sou muito chorão. Então você já estava falando aqui, você já viu que eu fiquei com o olho vermelho de lágrimas. Aí depois, até eu voltar a sintonizar, demora um pouco, sabe, Odete? Mas é ótimo, o padre Constante vai ter que providenciar isso daí para mim. Mas, olha, nós estamos caminhando para a reta final. Quero agradecer a senhora mais uma vez. Né? Quero agradecer imensamente por tudo que a senhora pôde falar hoje, pôde partilhar conosco, né? Sempre que alguém me puxa na rua, vem conversar comigo, fala para mim do Padre André e agradece, obrigado por estar... Eu sempre falo uma coisa, eu não tive o privilégio, a oportunidade de conviver por muito tempo com o Padre André. Né? Quando ele faleceu, eu estava com 11 anos. Mas eu tive a honra, o privilégio de estar aqui escutando várias pessoas falando sobre ele. Então isso para mim é muito valioso e eu agradeço a todos vocês que me mandam mensagem, que conversam comigo. Isso é muito, muito bom, é muito gostoso escutar todos vocês que estão aqui. Eu tenho certeza que... Especialmente vocês. Que tem muitas histórias, viu? Com certeza. Muita gente, muitas histórias. Porque ele ia até as pessoas, né? Ele ia até elas. Tinha os cafezinhos que ele tomava com algumas pessoas, né? Que ele visitava. Então, assim... Tem muitas histórias mesmo. Eu acredito que... Que legal. Agora, nós não vamos encerrar ainda. Calma aí, não vamos encerrar ainda. Porque esse episódio, eu quero encerrar ele de uma maneira um pouco diferente. Eu vou pedir aqui o João Francisco. O João vai posicionar a câmera para nós. Porque nós vamos mostrar para vocês um lugar inédito neste quarto, um lugar privilegiado, um lugar que a Odete conhece muito bem. Agora sim estamos nesse lugar, né, que não foi mostrado ainda. Eu lembro que nós só olhamos assim por cima, como o Padre Carlos no primeiro episódio, mas hoje nós vamos literalmente entrar na intimidade do Padre André. Né? E eu queria... Bom, dona Odete, a senhora a senhora trabalha aqui na lavanderia, como a senhora falou. A senhora, desde 97, a senhora que sempre cuidou das roupas dele, sim, do Padre André. Sempre cuidei das roupas deles. Então esse lugar aqui a senhora conhece bem. Conheço. A senhora sempre lavava as roupas, passava e trazia para cá. Isso. Cheguei até a fazer uma camisa para ele. A senhora fez também? Fiz uma camisa para ele. Aquele foi sepultado com ela. Aquele foi sepultado, foi a senhora que fez? Eu fiz para ele. Nossa. Eu tinha uma preocupação muito grande, assim, que os padres deveriam
usar a camisa de klezmer, né? Ele não tinha muitas, eram algumas. E eu fiz uma branca para ele, não saía de dentro dela, era de missa de domingo. E ele usava ela no domingo? Usava sempre. Nossa, então a senhora tinha que passar e ela vai passar ela toda semana. Mas eu fiz a camisa para ele. Foi na simplicidade, foi aquela que a senhora poderia oferecer para ele, né? Pra ele. Ele gostava. Que lindo. E aqui dentro, será que nós vamos achar outras camisas dessa? Vamos abrir? Vamos ver para ver o que tem aqui, né? Então vamos ver o que tem aqui dentro. Algumas camisas, né? Se a senhora quiser abrir também a outra porta, por favor. Pouquíssimas coisas ficaram, né? Porque doou as coisas dele, né? Era o que ele queria, né? Que doasse, mas algumas coisas foram conservadas, assim. Sim. Então até bonitinhas, né? Então tem aqui alguma camisa, né? Um terno, né? Terno, 2, né? Umas calças aqui. Aqui tem a batina dele, né? Tem uma batina. Algumas toalhas, né? Assim, com o nome dele. Com o Padre André. O pessoal tinha muito carinho, né? E então, cuidava muito dele, né? Dele. E aquilo ali, que é esse? Aqui é uma veste, você quer abrir? Não, acho que a gente poderia só mostrar, né? Uma veste aqui que é bem antiga dele, lá do começo dele mesmo. Então, assim, bem do início, bem do começo. É uma veste. Uma veste dele. É muito simples, gente. Eu acho que... Bom, a gente percebe que tá bem... usadinho, né? Bem... Essas cuidado, bem cuidado também. É bem cuidadoso. Os pijamas. Aqui é mais... Os pijaminhas aqui. Dele. Tudo que arrumadinho. E era pouquinho assim mesmo. Mesmo que doou... Era pouquinho mesmo, ele não era de ter muitas coisas, não, embora ele ganhava muito. Não. E ele achava que ele não tinha necessidade de tudo aquilo que ele tinha, que podia dar. Podia dar para quem precisasse, né? É que depois passou. E aqui embaixo tem algumas coisas que, assim, que eu sei que é para graxa, para sapatos. Era ele mesmo quem fazia. Engraxava o sapatinho dele. Era ele mesmo quem engraxava o sapatinho. Aqui é a maletinha que ele levava para a bênção, né? Ele levava bênção em algum lugar, alguma casa. Era alguma coisinha que ele levava dele mesmo. Coisas que ele usava, tudo dele aqui. Tudo coisinhas dele. Realmente. Olha isso, gente. Nós invadimos o guarda-roupa do Padre André nesse 7º episódio. Não dá para acreditar que a gente está em um lugar em que um santo... Onde um santo viveu, né? Realmente, né? Onde um santo viveu. Eu imagino o Padre André abrindo essa porta, pegando alguma das suas camisas, né? E é alto aqui, viu? É alto aqui. Eu acho que ele sofria para poder pegar as camisas aqui, viu? Que a gente percebe... Eu posso pegar uma camisa? Pode pegar. A gente percebe, olha... Para vocês terem uma ideia, né? Do tamanhozinho do Padre André, né? Olha o meu tamanho do lado da... camisa dele. Foca aí, João, não? Deu para pegar. Olha o tamanhozinho, olha o ombro, né? O ombrinho dele, ó, bem pequenininho. E ele usava também umas roupas mais largas, né? Sim. Ele sempre usava. Mais folgadinho. Eram umas roupas mais largas. Olha lá o terninho dele, que lindo, ó. A camisetinha, né? Por baixo, a camiseta. Pequenininho. O meu terno é de um tamanho assim. Dele. Que lindo. Obrigado, Odete. A senhora ofereceu pra gente uma oportunidade única de poder mostrar isso daqui, de estar aqui dentro, de recordar isso. Eu percebo que a senhora fala dele com muita saudade, né? Com os olhos cheios de lágrimas. E gratidão. Eu tenho muita gratidão por ele. Por eles de todos, modo especial. Padre Mário também, eu não sei falar dele, eu vou falar do Padre Mário. Mas assim, eu tenho muita gratidão a ele. E eu fico feliz, porque sei que lá onde ele está, ele olha mesmo por nós. Sim. Muita coisa que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que tem um dedinho do Padre André. O dedinho dele, e a senhora está emocionada. E eu sei que ele vem de Deus, eu tenho. A gente fica emocionado, né, de falar dele, né? Eu fico sempre.
E tenho uma gratidão muito grande mesmo, assim, por ter convivido com ele. Com o Padre André, Todo né? mundo, né, que conheceu um santo. Que viveu como com nós um santo, conhecemos, né? É uma Que graça. viveu. É uma graça muito grande. Eu queria que a senhora, agora nessa parte final, a senhora pudesse olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem sobre o Padre André, alguma coisa que te marcou e alguma mensagem sobre ele, para que pudesse ficar eternizado no coração de quem assiste a gente. Eu acho que, assim, para todo mundo que conheceu e conviveu com o Padre André, mas também aqueles que de agora para frente ouvem falar dele, né, vê falar dele, ter sempre presente a humildade, a gratidão, né, e o querer estar sempre mais na presença de Deus. Era tudo que ele fazia. Ele estava sempre e ele levava as pessoas, né? Ele orientava as pessoas a buscar. Então, assim, ele sabia que isso nos leva para o céu, né? Que é onde ele está, eu tenho certeza disso. Mas que possamos todos, assim, ser mais próximos, mais irmãos, né, ter um pouco mais de caridade, um pouco de um olhar mais atento para o próximo, que era assim que o Padre André olhava. A gente, na correria da vida, não percebia isso, mas ele conhecia as pessoas pelo nome. Ele ia onde elas estavam, ele visitava, e se a gente desse um recado para ele e não dissesse o nome, né? Ele queria saber o nome da pessoa. Então, isso para mim hoje é marcante, é importante, que a gente deixa passar batido, mas voltar para o próximo, ter um pouco mais de caridade, um olhar irmão, estender a mão. E eu acho que isso é, assim, um dos mais bonitos exemplos que o Padre André deixou. Buscar o próximo, se interessar por ele, ajudá-lo quando pode, né? E às vezes a gente pode, às vezes todo mundo pode. É que não sei se na correria da vida ou porque não tem mesmo o hábito, o costume e acaba esquecendo, passa batido. Mas vamos voltar um pouco mais uns para os outros. É um exemplo do Padre André. Amém. E que ele nos abençoe a cada um de nós. Amém, que bênção. É isso, Odete, mais uma vez, viu? Obrigado mesmo pela senhora poder participar conosco. Foi muito, muito especial. Para mim isso é grandioso. Para mim foi uma experiência muito boa, estou muito feliz mesmo. Eu acho que todo mundo aqui também sentiu essa mesma emoção que eu, né? Todos nós ficamos emocionados ao falar de Padre André, e escutar sobre a sua vida, sobre a sua história é um privilégio. Para a gente encerrar, eu gostaria de mais uma vez agradecer a dona Odete, a nossa equipe, o João Francisco, o Matias, lá do Maranhão, ajudando a gente. E também, todo mundo aqui, os nossos bastidores não é tão grande, mesmo até de tamanho, né? O João ali, mas ele é grandioso de coração e de amor pelo Padre André. É isso, é uma equipe muito capacitada, né? O que aparece aqui nem tanto, mas o que está lá atrás é grande. E os nossos entrevistados também deixam esse nosso programa ainda melhor. Bem, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo YouTube da Diocese de Barretos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar aí nos comentários as suas experiências com o Padre André. Conta pra gente, entre em contato conosco, vamos partilhar mais sobre a vida desse homem santo, reze por todos nós e peça a intercessão de Padre André na sua vida. Às vezes você está passando por algum problema, por alguma coisa que está afligindo o seu coração, não perca tempo, tá? Peça, reze com ele, procure ajuda e peça a intercessão de Padre André. Hoje nós aprendemos também que o Padre André pode ser aí um santo da família, né? Um santo que intercede muito, que sempre cuidou muito da família. É isso, fiquem todo mundo com Deus, que o Padre André possa interceder por nós hoje e sempre. Mais uma vez, muito obrigado pela honra de estar aqui e até o nosso próximo e último episódio do programa Um Santo Viveu Entre Nós.